A segunda forma de você obter clientes, caso essa daqui não tenha sido legal para você, é por meio do networking. Claro que agora você deve, se você é criativo também, você deve ter odiado isso daqui. O que é esquisito, né? Porque o pessoal criativo sempre vive em algum tipo de grupo, né? De criativo e tudo mais, né? Então, mas o networking, ele tem algumas vantagens e desvantagens como os outros, né? Então, a primeira vantagem, e a primeira forma de aquisição, só pra, como curiosidade, a primeira forma de aquisição minha foi essa aqui. Então, eu participava lá no grupo do Novo Mercado no Facebook e eu consegui 2 anos de clientes apenas com networking. Tá? Eu não produzia conteúdo e não fazia oferta direta. E aí depois eu fiz a terceira forma que é o que eu vou comentar aqui com vocês. As vantagens do network são muito simples, né? Você vai contornar o requisito de prova, porque você está no mesmo grupo que aquelas pessoas. Existem pessoas ali que muitas vezes te conhecem, né? Você faz alguma coisinha ali e tal. Então a pessoa não vai pedir alguma prova. Muitas vezes isso acontece com quem pede indicações de profissionais criativos para mim lá no Copycraft, na minha mentoria, né? Então ela chega e fala assim, cara, você tem algum copywriter para indicar? Você tem algum editor para indicar? Você tem algum designer para indicar? E aí eu indico essa pessoa. Então isso já passa pela essa questão de a pessoa precisa se provar de alguma maneira, né? É só ela não fazer nada muito errado a partir daí, ela só não ser uma idiota e ela ter, assim, né? Falar que ela vai fechar. Tem então essa familiaridade ativa. Então, assim, a pessoa tá no mesmo grupo que você meio que diz assim, ela é como nós, faz parte da família aqui de network. Já vou dizer que tem algumas desvantagens aqui que você já deve ter notado. Tem umas indicações, as taxas de conversão normalmente, né, em geral, são 5 a 10 vezes maiores. Para prestação de serviço, isso aqui é excelente, porque significa que você precisa abordar menos pessoas, tá? Mas para quem, por exemplo, tem um e-commerce, você não pode viver apenas de networking. A gente vai dar uns exemplos de como normalmente um e-commerce faz isso. Mas quem tem uma taxa de conversão de serviços, né? Aqui é o suficiente para você, né? Você não precisa de tantos clientes assim, tá? Então, por isso que eu comentei, né, que eu fiquei por 2 anos prestando serviço apenas usando network, não fazendo nem conteúdo. É o melhor caminho concreto, na minha opinião, para iniciantes prestadores de serviço. Eu acho que se você entrar num bom grupo, se você entrar, que nem no caso, né, da minha própria mentoria lá, o Copcraft é um bom grupo, é um grupo já maduro, com várias pessoas ali, não são pessoas que estão no mesmo nível, que a gente vai ver que é uma desvantagem de networking, né? É mais fácil, tá? É mais fácil porque você simplesmente precisa, já vou falar como que você faz isso também, mas você precisa participar, trazer boas informações, fazer bons comentários e o negócio vai acontecer. É o melhor caminho de longe para iniciantes, para mim, de longe. Tá? Se você entrar num bom grupo, que essa, de novo, é uma desvantagem. Achar um bom grupo. Tem um efeito composto, então a sua rede cresce exponencialmente, então se essa comunidade tem crescido, quer dizer, todos os meses entram pessoas novas ali, e o negócio vai crescendo, vai se alimentando. Então, por exemplo, o Copcraft começou com 10 pessoas. Né? Hoje nós temos, sei lá, mais 250 pessoas. Então, o negócio já cresceu. Então, a todo mês vão entrando novas pessoas, no final do ano vamos ter 400 pessoas, 500 pessoas, e a comunidade vai ganhando mais valor ao longo do tempo. Esse é um jeito. E, de novo, você, como prestador de serviço, precisa de 2, 3 clientes. Às vezes, um só. Fechou uma boa parceria lá, uma boa coprodução, uma sociedade ali, já fechou. Então, é muito importante entender isso. O efeito aqui é exponencial. Tá? Uma pessoa não significa apenas mais uma pessoa, mas essa pessoa pode ser a pessoa que vai mudar a sua carreira. Isso aconteceu comigo. Te protege contra o commodity, quer dizer, os amigos ali, né, as pessoas que te conhecem, elas vão te trocar por um descontinho. O fulano cobra R$ 100 mais barato, R$ 200 mais barato, que muitas vezes o que a gente faz quando não conhece o produto, não conhece a pessoa. O acesso a oportunidades que nunca aparecem publicamente, isso aqui é muito bom. Então, há vagas que eu posto lá, pessoas que eu convido, que essas vagas nunca chegam no LinkedIn, nunca chegam em qualquer outro lugar. Elas só chegam nesse lugar quando as pessoas esgotaram as possibilidades ali para encontrar essas pessoas que têm um perfil mais específico. É por isso que eu fiz até o Estratégia de Criação, tá? Que é a imersão que nós tivemos a primeira aula nesse sábado e vamos ter a segunda aula nesse segundo sábado, né, às 8 horas da manhã. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você ainda pode participar. A primeira aula fica gravada, a outra aula também fica gravada. Você tem acesso vitalício a isso, você tem acesso ao material e eu não reabro essa imersão. Ela se torna parte do Copcraft e a única forma de você acessar essa imersão depois é fazendo parte do Copcraft. Então a sua decisão não é, eu já perdi o primeiro dia, quer dizer, se você vai perder tudo. Tá? Essa é a sua decisão. Eu nunca falei isso antes para nenhum outro tipo de imersão, nem para minha própria mentoria, mas eu acho que perder essa mentoria em específico vai ser algo que você pode se arrepender nos próximos meses. Tá? Então eu tenho vários textos já falando sobre como as coisas estão indo para essa direção que essa imersão resolve.
Então tá um preço muito acessível, com, sei lá, R$ 50 por mês você consegue fazer essa imersão. Então eu acho que vale a pena dar uma olhadinha aí. Então tem esse acesso a oportunidades então, que nunca aparece publicamente, né? Então lembrando que eu criei a imersão por causa disso, uma demanda muito grande por profissionais qualificados que você não acha em outros lugares. Os mentores na rede aceleram a curva de aprendizado. Então isso é bem legal porque as pessoas participam do grupo, as vêm às aulas e daí elas comentam ali. Então a aula continua no grupo. Então se você está fazendo algum tipo de anúncio, você está fazendo algum tipo de conteúdo, tem dado certo ou tem dado errado, que é normalmente o caso, né? E aí você leva para o grupo, essas pessoas dão uma opinião ali, você corrige e o negócio anda para frente, tá? Então esse é o tipo de coisa que às vezes eu vejo as pessoas não levando em consideração na hora de comprar uma mentoria, você também está comprando o grupo. Quer dizer, você não está comprando as aulas apenas, tá? Pessoas que, de novo, entram no Copycraft, por exemplo, só para entrar no grupo. Porque ali ela vai estar rodando anúncio, ela pode mandar anúncio outro dia. O pessoal vai dar uma opinião ali sobre aquele anúncio e o que fazer, tá? Então, assim, sabe, poucos lugares você vai ter esse tipo de suporte. Mas também tem desvantagens. A primeira desvantagem é lento se a comunidade não é madura. Então, que nem quando a gente começou com 10 pessoas, é lento. Não posso dizer que era uma grande oportunidade. As pessoas que continuaram lá é que colheram essa oportunidade, mas não é algo, né, assim, extraordinário. Não escala de uma forma linear ou previsível, diferente de outros negócios em que se você que você começa a ter mais ou menos uma noção de quanto custa adquirir novos clientes, aqui não tem muito essa noção para você que está participando, né, para você que não é o dono, né? Então eu não posso dizer assim que você vai entrar mês que vem e vai ter 300 pessoas ou 400 ou 500, você não sabe disso, você não tem controle sobre a comunidade porque ela não é sua. Exige um investimento real, quer dizer, tem tempo, dinheiro, energia, mas principalmente tempo. Então você vai ter que trazer conteúdos legais por ali. Você, às vezes, na mentoria, que a minha tem, mas eu sei que outras também têm, as pessoas da própria mentoria podem dar aulas, então elas também ficam mais conhecidas entre os próprios alunos, então elas acabam usando aquilo também como uma plataforma para serem conhecidas, tá? Mas existe um investimento real, você precisa participar. A pessoa que entra e nunca fala nada, ela não aproveita isso. Então, se você é uma pessoa assim, então esse é um formato que talvez não seja legal para você. O networking com pares, né, com pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível. É um tipo de desperdício, então isso é muito comum quando a pessoa está começando, ela quer se juntar com outras pessoas quebradas que nem ela. Então ela quer ser copywriter, ela quer entrar num grupo de copywriters. Se ela quer ser um designer, ela quer entrar num grupo de design. Não quer dizer que você não pode fazer isso, eu estou em vários grupos de copywriters. Mas o que eu quero dizer é, você precisa estar num grupo em que você possa ser útil para eles de um jeito que seja mais do que você ser útil para pessoas como seus pares, pessoas como você. Tá? Então você pode estar nos dois grupos, claro, mas assim, olha só, a gente vai ver aqui nos exemplos, né? Às vezes você vai entrar num grupo de pessoal de investimentos, tá? Você vai entrar num grupo de milhas e você vai conversar com o pessoal ali, você vai ser um cara legal e tudo mais, e daí você vai falar, cara, eu trabalho com design. E aí você vai achar alguém que trabalha com design de um jeito muito mais fácil do que alguém que está precisando de design num grupo de designers. É difícil de medir ou colocar numa planilha, quer dizer, é difícil de dizer, sabe, não tem um ROI muito específico, né? Tipo, você vai entrar agora e vai acontecer isso, você vai ganhar tanto. Não tem isso daí. Requer uma paciência e genuidade, quer dizer, é fácil de fingir, fácil de perceber. Quer dizer, você não pode fingir que você está naquela comunidade e as pessoas fazem isso com muita frequência. Elas entram, estão com pressa, elas querem vender alguma coisa ali, então elas já ficam se oferecendo, elas já começam a mandar link para o site delas, para o grupo delas, e isso fica com a aparência de que você só entrou ali para aproveitar o negócio, mas mesmo que essa seja a verdade, você não pode fazer isso, você tem que, né, assim, que as pessoas comecem a te respeitar, a gostar de você ali. Então, exige uma paciência. Pode criar uma dependência de poucas fontes de indicação. Então, quando eu estava lá 2 anos atrás, no Grupo Novo Mercado, a gente tinha uma hora, se o grupo fica ruim, a sua fonte de aquisição de clientes também fica ruim. Então você não pode depender apenas disso por muito tempo. Eu fiquei 2 anos, talvez para você seja menos, talvez seja mais, mas eu não acho inteligente você ficar apenas com esse tipo de forma de aquisição de clientes por meio dessa indicação em grupos. Então fica com esse negócio de que o grupo precisa te salvar. Não é legal você ser um peso para as pessoas nesse sentido. Mas, de novo, é um bom começo para iniciantes. Você começa ali, mostra um trabalho, olha só, estou testando isso, eu vi a aula tal e comecei a fazer esse exemplo, o que você achou? E aí, aos poucos, as pessoas vão falar, cara, essa pessoa trabalha, essa pessoa faz as coisas acontecer. E aí você consegue fechar clientes assim. Se der errado, as pessoas ficam mais magoadas do que o normal, elas se sentem meio intimidadas de voltar a postar. Então, você fechou uma parceria com alguém ali, aí não deu certo por vários motivos, aí você
fica meio, né, bloqueado ali de voltar a postar, porque você acha que a outra pessoa vai ver e falar, ah lá, o cara tentando enganar outra pessoa, né? Então, assim, fica com essa aparência, com essa impressão, com essa situação esquisita. Então, é uma desvantagem bem diferente de quem trabalha com uma oferta direta para desconhecidos, e a pessoa, né, às vezes nem te viu ali e tal, deu errado, deu certo, enfim, bola para frente, você nunca mais fica sabendo daquela pessoa. Num grupo, de fato, tem isso, porque é uma comunidade. Alguns exemplos para você ver como que você pode adquirir clientes dessa forma. A primeira é uma mentoria paga. Né? Você simplesmente pagou para estar ali. Eu acho que grupo gratuito, eu tenho um bom grupo gratuito, que é o Criadoria, mas ele nem se compara com os meus grupos pagos. Então aqui você muda essa categoria, né, de seguidor para aluno, no sentido de que assim, eu não fico indicando vaga só porque a pessoa me segue, você entendeu? Eu vou indicar para quem me paga, né? Então assim, a ideia aqui quando a pessoa paga, quando a pessoa entra, então o mentor, pelo menos eu, né, mas eu sei que outras pessoas que fazem um trabalho sério também fazem isso, elas também estão dispostas a arrumar emprego para os seus alunos. Né? Sempre que aparece alguma coisa, são as primeiras pessoas a saber. E quando elas dizem, eu vou atrás de outras pessoas, né, de outros amigos meus que estejam precisando de profissionais assim. Então, aqui é muito comum. Comprei a mentoria do Rafael, 3 meses depois ele me indicou para um cliente que ele não podia atender e esse cliente pagou a mentoria. Então, essa aqui é uma coisa bem comum, não só na minha mentoria, como em outras. Então, é mais fácil isso porque, de novo, você presta serviços, você vai cobrar, às vezes, alguns milhares de reais por algum contrato e daí isso vai resolver o seu problema em termos de investimento na mentoria ou qualquer outra coisa assim. Mas o mais importante é que você pagou para estar num lugar onde outras pessoas também pagaram e isso significa algo, tá? É como pagar para estar num clube versus estar numa praça. Não estou dizendo para você entrar na minha mentoria, mas eu diria que se você pagar para estar num grupo, é melhor do que estar num grupo gratuito. Se você entrou no grupo, a regra das 3 interações antes de pedir. Então, de novo, nunca entre lá pedindo as coisas, tá? Então você vai lá, você vai comentar, fazer um comentário num post, ou em algo que a pessoa mandou, você vai, né? Ter fazer uma newsletter, às vezes com base numa conversa que surgiu ali, e depois você pode fazer uma pergunta, já vi você falando sobre isso várias vezes e tal, eu vi que você coloca no grupo várias dúvidas, eu posso te ajudar? O que a gente pode conversar? Você pode contar um pouco do seu negócio, a gente marca uma call aí, enfim, e daí a gente conversa. Algo assim, tá? Não chega pedindo as coisas. Então, isso tem a ver com a segunda coisa, né? Que é o dar antes de pedir. Quer dizer, poxa, você está procurando tráfego pago e eu conheço alguém que é excelente nisso. Posso fazer a introdução sem nada em troca? Quer dizer, o que acontece? Às vezes você não sabe fazer tráfego pago, mas você viu outra pessoa falando. E você simplesmente vai lá e fala assim, cara, eu conheço, eu vou te indicar. É só isso, você não quer nada para você agora. Você está oferecendo uma ponte para ela e daí vocês podem começar a conversar num futuro próximo. Então, de novo, não é um negócio para entrar com pressa. Tem parcerias com freelancers de áreas complementares, né? Então, muitas vezes é assim, cara, eu sou copy, mas esse trabalho aqui exige que tenha um cara de tráfego, que tenha um cara de designer, né? Então, vocês se juntam e prestam um serviço maior, um serviço de agência, basicamente, nesse projeto. Então, quando algo foge do seu escopo, você usa essa indicação e isso fortalece o grupo, fortalece você e você consegue, né, quer dizer, se a pessoa fosse pagar 3 mil reais para uma página de vendas, agora você consegue cobrar 12 mil porque você vai entregar outras páginas, tráfego e etc e tal, né? Então, todo mundo ganha mais, pega um projeto maior, todo mundo tem isso no portfólio, que é um negócio que preocupa muitos de vocês. Você pode entrar nessas comunidades, né? De novo, entrar em comunidades pagas de clientes e não de colegas quebrados, né? Então, se você está em grupo de empreendedor, masterminds, enfim, grupos onde os seus clientes ou pessoas que você gosta de atender estejam, né? Então, gosta de trabalhar com e-commerce. Poxa, entre em grupo de e-commerce, empresários tentando construir o seu e-commerce. Vai ter um lançamento aí sobre como lançar o seu primeiro e-commerce. Eu entraria, porque lá vão ter os empresários que eu posso atender com o meu serviço de estratégia de marca. Deu para entender? Assim, isso que eu queria muito, isso daria uma outra aula, mas eu queria muito que você que chegou até aqui, né, nessa aula, entendesse isso, de que alguém já tem os clientes que você quer, já reuniu essas pessoas no lugar. Você que está segurando, às vezes, 200, 300, 500, R$ 1.000 que seja, porque você quer fazer isso você está agindo com medo, em vez de ir lá e pagar para ter acesso a essas pessoas. Então, muitas vezes, é isso que eu falei naquela aula sobre dinheiro, né? É a sua sensação de segurança que está te impedindo de fazer esse tipo de coisa. E aí você não vai dar certo mesmo, sinto muito. O exemplo é entrar em um grupo pago, né, de donos de e-commerce, né, e participar dessa discussão de copy. Poxa, tô rodando isso aqui no Mercado Livre, tô rodando isso aqui não sei o que lá, né? Cara, muito mais fácil, muito, 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 muito mais fácil do que você entrar num grupo de copy para vender serviço de copy para copy. Fazer um trabalho excepcional para um cliente que fala muito, essa é uma coisa legal. Quer dizer, muitas vezes você vai pegar um cliente que tem
uma autoridade grande no nicho, ou ele fala muito, assim, tudo que ele faz, ele fala, ele recebe uma marmitex, né? Ele vai fazer stories sobre isso, você faz um trabalho legal para ele, ele comenta sobre isso e te indica nos stories. Isso daqui é bem bacana, você não precisa nem pedir para ele. Ele vai fazer isso, né? Então, se você fizer uma sequência lá, né, de e-mails para o seu cliente e tal, deixa que ele faz isso, ele te indica para outras pessoas. Ele fala, cara, o Rafael fez um trabalho excepcional, eu indico muito o trabalho dele e assim por diante. Então, esse é o efeito de rede, né? Você vai ter um e-commerce, por exemplo, vai ter um programa de afiliado. Isso é muito comum, né? Então, tem a marca suplemento aí que oferece 15% de comissão com afiliados que tem alguma audiência. Então, esse é um jeito de ter vendas, né? Adquirir clientes por meio do network. Você pode ter uma comunidade de clientes como ativo de rede. Então, há várias marcas, né? Que tem, principalmente marcas de relógio, se você está nesse mundo do relógio usado, né? Sempre tem algumas marcas de relógio em que os clientes ali são muito ativos, né? Então eles postam os relógios, eles conseguem relógios e fazem parcerias com você. Então, ó, achei esse relógio aqui, oferece na sua comunidade, fica com 5, 10%, então é bom para todo mundo, né? Então é muito comum esse tipo de coisa acontecer. E se você quiser aprender de novo, fazendo uma segunda propaganda, o Estratégia de Criação vai ficar aberto até o dia 11, tá? Até o dia 11. Eu queria muito que vocês fizessem essa imersão, vocês que querem subir de nível no mercado digital, para vocês começarem a pensar desse jeito que eu estou pensando aqui, né, a fazer esse tipo de coisa, que vocês se lembrassem disso. Tá? Aqui é tudo que a gente vai aprender. Eu vou deixar o link aqui embaixo de novo. Aqui é tudo que a gente vai aprender. Você pode dar um print aí e ver o que a gente vai aprender. A gente está aqui, tá? A gente vai começar a ver isso aqui no sábado que vem. Então a gente viu só essas 3 partes aqui. Então tem muita coisa ainda para ver. Eu sempre faço um resumo, né, no começo da aula. E eu vou deixar aqui de novo o link na descrição.